Ok, a partir de hoje vocês vão notar que a cor do cabelo vai mudar um pouco aqui no Conto Encanto. Às vezes vai estar azul, às vezes vai estar roxo, às vezes vai estar um pouco desbotado. Os vídeos não estão em ordem. Isso se chama estou adiantando coisa porque quero tirar férias. O que a gente faz? A gente supera tudo isso junto, abraçadinho. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto, meu cabelo está azul. E um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal com algumas situações que nós leitores já passamos de cuidados com os livros. Como a gente tem um medinho ali de que coisas aconteçam com os nossos livros. E aí a Paola deixou um comentário, minha gente, que foi uma chinelada na nossa cara. Mas foi uma chinelada boa, não foi uma chinelada ruim, foi uma chinelada positiva. E essa frase ficou incrivelmente errada. O que a Paola escreveu foi mais ou menos isso. Yara, vejo muito leitor excessivamente apegado aos livros, dando mais valor ao objeto que à história em si e sendo extremamente individualista. Acho que precisamos conversar sobre essa bolha do livro bonito e sobre esse sentimento de posse que acaba restringindo o mundo literário àqueles que já leem. Quando eu digo que o Conto Encanto tem inscritos maravilhosos, vocês têm que acreditar em mim, gente. Vocês têm que acreditar no que eu tô falando, porque é desse tipo de coisa aqui que eu tô falando. Então eu li o comentário da Paola e eu pensei, puta merda, isso é muito verdade, vamos estender essa conversa. Uma das coisas mais legais da gente ter uma comunidade literária dentro da internet ou fora dela é a gente criar esse ponto de identificação com coisas que antes a gente acreditava que era só nossa, mas a gente descobre que tem muita gente por aí que faz e pensa igual a gente, e isso é muito positivo. A gente ter um espaço para debater, discutir e rir desse tipo de situação é muito legal. Por isso que quando a gente faz vídeos ou a gente conversa sobre mania de leitor, coisa que a gente faz com livro, medo que a gente tem de coisas que aconteçam com os nossos livros, isso cria identificação entre a gente e a gente deixa de ser eu leitor para ser nós leitores. Mas a gente precisa parar para pensar se as nossas manias não estão extremas demais. Quando o livro físico, a edição, a capa, a fonte, a forma, a folha, quando isso tem mais valor do que o conteúdo do que está ali dentro, do que o conteúdo desse livro, do que a história que a gente está lendo, talvez seja a hora da gente parar para pensar e conversar um pouco. E calma lá que parar para conversar não quer dizer que agora a gente vai tacar fogo no nosso livro, que a gente vai ler, terminar de ler e jogar o livro na fogueira. A gente não vai fazer isso. É normal que a gente tenha algo que a gente goste e a gente cuide disso. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Isso não é uma coisa que acontece só com livros, isso é uma coisa que acontece com qualquer coisa que a gente tem dentro da nossa casa. Se hoje eu comprar uma almofada para minha casa e eu curto muito essa almofada, eu vou cuidar para não manchar, para não rasgar, para não sujar, mas eu não posso ter medo de sentar na almofada. Entende o meu ponto? O ponto não é a gente não cuidar mais dos nossos livros. O ponto é a gente refletir um pouquinho se esse altar imaculado que a gente está montando para os livros, se isso é lá mesmo necessário. E se essa ideia de que livro bom é livro intocado e se você grifa o seu livro, você não tem coração e não tem nenhum sentimento dentro do seu corpo, se isso não é meio que uma ideia que a gente tem que desconstruir um pouco. Eu adorei a expressão que a Paola usou de a bolha do livro bonito. Eu acho que sempre que a gente está vivendo numa bolha, num mundinho fechado, que a gente não enxerga o que tem lá fora, não é uma coisa muito legal. Então, talvez a gente não queira estar na bolha do livro bonito. No fim do dia, gente, literatura ainda é experiência, e livro faz parte disso. Então, por que a gente não experimenta fazer coisas diferentes? Por que você não experimenta marcar o seu livro com post-it, escrever o que você está pensando, dobrar uma página, grifar uma passagem que você curtiu? Por que a gente não testa coisas novas e a gente vê se essa questão de meu livro não pode ter nada de errado com o meu livro, se isso não é lá um pouquinho exagerado da nossa parte? Você vai perceber que testando essas coisas diferentes, a sua experiência de leitura é outra, e talvez seja uma mudança muito positiva. Uma das coisas mais legais de você ir em sebo ou em biblioteca é que você percebe como cada edição que tá ali tem algo mais dentro daquele livro. Como cada livro carrega a história da pessoa que leu ele antes que você. Quando você vai num sebo e você pega um livro na mão, você pensa, cara, por quantas pessoas passaram esse livro aqui? Quantas pessoas leram isso daqui? Quantas pessoas curtiram essa história e, quem sabe, quantas vidas foram mudadas por causa desse livro? Então, gente, comece a olhar para sua estante ou para sua coleção de livros e comece a se perguntar que história o seu livro conta sobre você. E será que você não está perdendo uma incrível oportunidade de passar a sua história para frente
guardando esse livro de forma intocada dentro da sua casa? E isso foi profundo pra cacete, chegou a me emocionar agora. Então, gente, eu fiz um vídeo com manias de leitor e coisas que a gente tem medo que aconteça com nossos livros. E eu confesso que eu ainda tenho um arrepio na espinha quando eu vejo alguém marcar um livro com a orelha e não com o marca-página. Mas o legal desse tipo de discussão é justamente isso, a gente parar e olhar pro próprio nariz e ver que às vezes tem coisas que a gente tem que quebrar dentro da nossa própria rotina. Vamos seguir tendo em mente que o livro história tem que valer mais a pena do que o livro objeto. Se você também tem sugestão, ideia, coisas que podem acontecer no Conto Encanto, faça que nem a Paola e me deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa também o que você acha desse assunto todo. Paola, muitíssimo obrigada, sua linda, por esse comentário maravilhoso que botou todo mundo pra pensar. Siga o Conto Encanto em todas as redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!